O que assusta uma pessoa quando ela está entre a vida e a morte? O que ela vê? Essa é uma das perguntas mais antigas, mais assustadoras e mais fascinantes da humanidade. E ao longo das últimas décadas, milhares de pessoas no mundo afirmaram ter vivido algo impossível de esquecer durante momentos em que seus corpos estavam em estado crítico, as chamadas experiências de quase morte, ou EQMs. Muitos desses relatos falam de paz intensa, sensação de sair do próprio corpo, encontro com luzes, parentes falecidos e até percepções de ambientes, enquanto a pessoa estava teoricamente inconsciente. Mas será que tudo isso é apenas uma reação extrema do cérebro à beira do colapso? Ou será que algum desses casos apontam para algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 relatos famosos e bem documentados de experiências de quase morte, incluindo casos com registros médicos, equipes hospitalares, pesquisadores conhecidos e detalhes que até hoje continuam sendo debatidos. E já fica um aviso importante aqui. Nós não viemos tratar nada como prova definitiva da vida após a morte. A proposta é outra. A proposta é olhar para os casos mais sérios, mais citados, mais intrigantes já registrados. O primeiro é Pan Reynolds. O caso mais famoso de todos, aliás. Se existe um caso que quase sempre aparece quando o assunto é EQM, é o de Pan Reynolds. Pan era uma cantora norte-americana que, em 1991, passou por uma cirurgia cerebral extremamente rara e delicada nos Estados Unidos. Ela tinha um aneurisma grave e foi submetida a um procedimento conhecido como parada circulatória hipotérmica profunda. Durante essa cirurgia, o corpo dela foi resfriado, drasticamente o coração foi parado e a respiração interrompida e a atividade cerebral monitorada de forma rigorosa. Em termos médicos, era um estado extremo de controlado e muito próximo do que muita gente chamaria de morte clínica. Depois da cirurgia, Pan contou que recebeu detalhes do centro cirúrgico, descreveu instrumentos usados na operação, relatou ter ouvido conversas da equipe médica. Esse caso ganhou força porque foi estudado pelo cardiologista Michael Sabin e porque existiam registros clínicos reais do procedimento. O que torna tudo isso tão impressionante é a pergunta que vem logo em seguida. Como alguém poderia relatar certas percepções por um momento em que, teoricamente, não deveria estar consciente? Claro, esse caso também é criticado. Alguns especialistas dizem que parte da percepção pode ter acontecido antes ou depois do momento mais crítico, ou até em algum nível de consciência residual sob anestesia. Mas mesmo com as críticas, o caso de Pan Reynolds continua sendo um dos mais discutidos, mais fortes da literatura sobre EQM. O segundo caso, Maria e o tênis na janela. O segundo caso é um dos mais famosos entre os enfermeiros, assistentes sociais e pesquisadores que estudam experiência fora do corpo. A paciente ficou conhecida apenas como Maria, depois que sofreu uma parada cardíaca em um hospital de Seattle, nos Estados Unidos. Ela foi reanimada e contou algo extremamente específico. Maria disse que, durante a experiência, saiu do corpo, viu parte externa do hospital e observou um tênis em um parapeito em um local difícil de enxergar de dentro do prédio. A assistente social Kimberly Clark Sharp, que ouviu o relato, decidiu verificar a informação e, segundo ela, o tênis estava lá, do jeito que Maria havia descrito. Esse caso ficou famoso porque sugere uma percepção aparentemente verídica durante um estado crítico. Mas aqui entra um ponto importante. Apesar de ser muito citado, ele depende principalmente do testemunho da própria investigadora. Ou seja, é um caso fascinante, mas documentalmente menos sólido do que o outro, que aconteceu em ambiente de estudo clínico, mais controlado. Mesmo assim, ele continua sendo um dos relatos mais intrigantes já contados, né? O terceiro é o paciente que reconheceu onde estava sua dentadura.
Agora nós vamos para a Holanda e um dos casos mais respeitados dentro da literatura médica sobre EQM. Esse relato ficou conhecido através do trabalho do cardiologista Pim van Lommel, um dos nomes mais importantes do tema. Um paciente sofreu uma parada cardíaca e foi reanimado no hospital durante o atendimento de emergência. Uma enfermeira removeu sua prótese dentária para facilitar os procedimentos. Mais tarde, depois de se recuperar, o homem reconheceu a profissional e a descreveu corretamente o que havia acontecido com sua dentadura e onde ela havia sido colocada. A questão é simples, mas poderosa. Como ele poderia se lembrar disso se ele estava inconsciente durante a reanimação? Esse caso ele é muito citado porque aconteceu, em contexto hospitalar real e foi associado à pesquisa séria. Não é tratado como prova absoluta de nada, mas é frequentemente apresentado como um exemplo de percepção e memória em um momento que desafia explicações simples. Nosso quarto caso, o grande estudo de Pim van Lommel. Falando em Pim van Lommel, é impossível ignorar o estudo que ele colocou o tema das EQMs dentro de uma das revistas de medicina mais respeitadas do planeta, a The Lancet. Nesse estudo, Van Lommel e sua equipe acompanharam 344 pacientes ressuscitados após queda cardíaca em vários hospitais da Holanda. O objetivo era investigar de forma prospectiva o que essas pessoas lembravam depois de voltar à vida. O resultado chamou a atenção da comunidade médica, porque uma parte dos pacientes relatou experiências lúcidas como elementos clássicos de EQM, sensação de paz, túnel, luz, separação do corpo e encontro com presenças. O ponto mais importante aqui não é apenas o conteúdo dos relatos, mas o fato de que eles foram coletados em ambiente hospitalar, com metodologia de pesquisa e publicação científica séria. Esse estudo não provou vida após a morte, mas ele fez algo talvez tão importante quanto. Mostrou que as EQMs não podem ser descartadas como mera fantasia sem investigação. Profunda, aliás, Quinto, o estudo AVA-Aware, a consciência durante a reanimação. Opa, foi mal. Outro nome fundamental nessa área é o médico Sam Parnia, responsável por um dos estudos mais conhecidos sobre o tema AVA-Aware, sigla para Awareness During Resuscitation. Esse estudo buscou analisar relatos de pacientes que sofreram parada cardíaca e depois foram ressuscitados em hospitais. Um dos casos mais comentados foi o do paciente que descreveu com precisão sons e acontecimentos ocorridos durante a reanimação. Isso chamou a atenção porque, em teoria, esse seria um período de inconsciência profunda ou ausência de percepção organizada. O valor desse caso está no contexto. Ele não surgiu apenas como história contada muitos anos depois. Ele fez parte de um estudo prospectivo, multicêntrico, estruturado, com tentativa de comparar os relatos com o que de fato aconteceu na sala de emergência. Mais uma vez, isso não fecha a questão, mas aumenta o mistério. 6. O AVA-Aware 2, pesquisas mais recentes continuam a encontrar relatos intrigantes. Anos depois, o trabalho continuou com o AVA-Aware 2, buscando entender melhor o que acontece com a consciência durante a reanimação cardiopulmonar. Esse tipo de estudo é especialmente importante porque tenta cruzar três coisas no mesmo tempo: o relato do paciente, os dados clínicos e a monitoração cerebral e fisiológica. Alguns pacientes relatam lembranças, sensações e experiências compatíveis com períodos em que estavam sendo reanimados. Isso mantém a discussão viva dentro da própria medicina intensiva. Não estamos falando apenas de espiritualidade ou crença pessoal, mas de uma questão que hoje também interessa a neurociência, a cardiologia e a pesquisa sobre consciência. 7. George Hitch, um dos relatos que abriram caminho para o tema. Muito antes de estudos hospitalares modernos, um caso já chamava a atenção no século passado, o de George Hitch.
Na década de 1940, durante o período militar nos Estados Unidos, ele sofreu uma crise grave de saúde e chegou a ser dado como morto por um curto período. Depois relatou uma experiência profunda de separação do corpo, deslocamento por outros ambientes e encontro com uma presença luminosa. Seu relato ficou conhecido mundialmente, né, e ajudou a despertar o interesse moderno pelo assunto. Esse caso é importante do ponto de vista histórico, porque influenciou muita gente e abriu espaço para que o tema fosse levado mais a sério. Por outro lado, ele não possui o mesmo nível de documentação clínica detalhada que os estudos hospitalares mais recentes. Então, a sua força está mais no impacto histórico do que na validação científica rigorosa. O oitavo, Daniel Bickley. O caso que ganhou o mundo. Outro nome muito famoso é o Daniel Bickley. Ele relatou ter sofrido uma quase morte depois de ser atingido por um raio enquanto falava ao telefone em 1975. Segundo seu testemunho, viveu uma experiência intensa com revisão da própria vida, encontros espirituais e uma transformação profunda após retornar. Esse caso ficou conhecido em livros, entrevistas e documentários. O que chama a atenção aqui é a experiência não foi descrita como algo vago, mas como um evento extremamente marcante, detalhado, transformador. Mas quando o assunto é documentação clínica rigorosa, esse caso costuma ser visto como mais fraco do que os casos estudados em ambiente hospitalar. É um relato famoso, impactante, mas forte como testemunho humano, do que como evidência científica robusta. Ibn Alexander, quando um neurocirurgião diz que viveu algo além do cérebro, o caso de Ibn Alexander também teve repercussão mundial, porque ele não era apenas um paciente qualquer, ele era um neurocirurgião. Depois de entrar em coma por causa de uma meningite bacteriana severa, Alexander afirmou ter vivido uma experiência de quase morte que mudou completamente sua visão sobre mente, cérebro e consciência. O impacto do caso veio exatamente daí. Um médico treinado para pensar de forma materialista passou a defender que a consciência talvez não se reduza apenas à atividade cerebral. Esse relato foi amplamente divulgado, mas também fortemente criticado. Vários especialistas questionaram detalhes de cronologia clínica da interpretação feita por ele. Então, é um caso muito importante o debate público, mas também um dos mais controversos, analisados com lupa. Nosso 10º caso e último, Anita Moorjani. Uma EQM que transformou uma vida inteira. Por fim, nós temos aqui a Anita Moorjani, que relatou uma experiência de quase morte durante um estado crítico associado ao câncer. Segundo seu depoimento, ela viveu uma percepção ampliada da realidade, sentiu uma profunda compreensão espiritual e depois voltou com uma mudança radical de visão de vida. O caso se tornou mundialmente conhecido por causa do seu livro e de entrevistas em vários países. O que chama a atenção nesse relato é a intensidade da transformação pessoal. Depois da experiência, algo muito comum em pessoas que passaram por EQMs, muitas voltam dizendo que perderam o medo da morte, mudaram valores, prioridades e até o modo como enxergam a existência. Mais uma vez, trata-se de um caso poderoso do ponto de vista humano, mas menos sólidos em termos de validação clínica objetiva dos grandes estudos hospitalares. Depois de conhecer esses casos, uma coisa fica clara, gente. A experiência de quase morte não são apenas histórias isoladas contadas sem contexto. Alguns desses relatos surgiram em ambientes hospitalares, com equipes médicas, registros clínicos, estudos prospectivos, investigadores sérios acompanhando o que aconteceu. Isso significa que a vida após a morte foi comprovada? Não. Mas também significa que o tema não pode ser descartado com arrogância ou simplificação. Porque o que esses casos mostram é que, em alguns momentos mais críticos da existência humana, pessoas relataram experiências lúcidas e coerentes e às vezes parcialmente verificáveis.
justamente quando a consciência, em teoria, deveria estar comprometida, ausente ou severamente alterada. É aí que está o verdadeiro fascínio desse tema. Talvez a grande questão não seja apenas se existe algo depois da morte. Talvez a grande questão seja o quanto nós realmente entendemos sobre consciência, enquanto ainda estamos vivos. Se você ficou até o final, eu vou pedir a sua opinião, o que você acha sobre o EQM. Deixa aqui seu comentário ou até mesmo um relato para ser lido aqui no canal. E se você desejar, manteremos sigilo da sua identidade. Se você assistiu até o fim e não quer dar nenhum relato, para saber que você ficou até o final, escreva aí Inglês do Caco Antibes. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.